tarde, meus amores. E aí, tudo bem com vocês? Como que foi o final de semana de vocês? Se divertiram, brincaram, dormiram? E aí, como foi? Agora, hoje, segunda-feira, dia 21 de setembro de 2020, nós vamos começar a nossa aula de português. Então, eu quero toda a animação, quero que você esteja bem animado, porque nós vamos falar sobre pontuações. Professora, o que é pontuações? Vamos ver o que é isso? Quais são essas pontuações? Abra um livro de vocês na página 58 e 59. Mas antes de lermos esse textinho, vamos conhecer as pontuações? Ó o formato que eu tenho do ponto de exclamação. Olha o ponto final. Esse daqui chama ponto e vírgula. Esse daqui, somente vírgula. Esse daqui é ponto de interrogação. Esse, travessão, e esse, dois pontos. Agora que vocês conhecem o ponto, as pontuações, agora você vai saber para que serve eles. Então, nós vamos prestar bastante atenção nesse textinho. Ó, sinais de pontuação. Os sinais de pontuação servem para dar cadência e entonação à leitura do texto. Dessa forma, eles aproximam a escrita da linguagem falada. Assim, por exemplo, quando alguém nos faz uma pergunta, sabemos que é uma pergunta pela entonação, pela forma como a frase é falada. Já na linguagem escrita, precisamos do sinal de pontuação para saber que se trata de uma pergunta. Vamos ao cinema domingo? Vocês viram que tem um pontinho de interrogação? Está fazendo uma pergunta. Vamos ao cinema domingo? Alguns sinais de pontuação são, ponto final. Para que eu uso o ponto final? Indica uma pausa total ou o final de uma frase. Já é noite, ponto final. O silêncio é total, ponto final. Agora, onde eu uso o ponto de interrogação? Indica uma pergunta. Já é noite? O silêncio é total? Eu estou fazendo uma pergunta, então eu uso o ponto de interrogação. E o ponto de exclamação? Aonde eu uso ele? Indica entusiasmo, surpresa e espanto. Já é noite. O silêncio é total. Vocês viram que foi a mesma frase para o ponto final, o ponto de interrogação e o ponto de exclamação? Mas o meu tom de voz mudou as 3 vezes que eu falei a frase. Para o ponto final, a minha fala foi diferente. Minha fala para interrogação foi também diferente. E a minha fala para o ponto de exclamação também foi diferente. Mas na escrita eu tenho que colocar os pontos. E na fala muda a minha linguagem, o meu modo de falar sempre muda, tá bom? Agora nós vamos para atividades. Antes da atividade, nós temos mais um pouquinho de pontos. Qual é esse ponto aqui? Chama travessão. Indica entre duas coisas, fala ou pensamento. Vocês viram que na aula passada nós fizemos uma leitura de um texto onde tem vários travessão, que é o quê? Que é a da formiga e a cigarra. Então, travessão indica o quê? É um diálogo, onde uma pessoa fala,
a outra ouve, depois a outra fala e a outra ouve. E a vírgula? Aonde eu uso vírgula? Indica uma pequena pausa. Então, vírgula, quando eu uso a vírgula, é uma pequena pausa. Eu respiro e começo a fazer a leitura de novo. Ó, já é noite. O silêncio é total. Reticências. Vocês lembram que na sala de aula eu sempre coloquei esses 3 pontinhos? Vocês lembram? Então, esses 3 pontinhos indicam o quê? Indica que o texto se fala, no texto tem continuidade. Então, o texto ele é falado, tem os 3 pontinhos e depois vem a continuidade. Então, é lá, já é noite. O silêncio é total. Então, eu posso dar ênfase a mais outra frase, tá bom? Agora, nós vamos para a atividade. Coloque o sinal de pontuação ao final da frase. Escolha entre o ponto final, o ponto de interrogação e o ponto de exclamação. Então, você vai colocar os pontos nessas frases. Você vai ler e na hora de você falar, você vai ver a sua sintonização para escrever os pontos, tá bom? Número 2. Leia as frases da atividade anterior em voz alta com a entonação correta. Você vai colocar a pontuação e você vai falar ela usando a entonação que você colocou do ponto. Por exemplo, quem é você? Eu estou fazendo uma pergunta, né? Então, você vai ler já com os pontos, com a entonação dos pontos. Número 3. Coloque as vírgulas que faltam na frase. Ó, olha para você ver. Eu vou ler essa frase e não tem vírgula. Então, eu não vou respirar. Eu vou ler rapidamente. Ó, o menino chorou, esperneou, gritou, fez escândalo e, enfim, acabou dormindo. Você viu tanto que eu cansei? Então, eu tenho que colocar vírgula. E aonde que eu vou colocar essa vírgula? Por que, professora, que eu tenho que colocar vírgula? Porque eu sempre vou ler, eu vou respirar e vou dar continuidade no meu texto. Qualquer dúvida pode estar me perguntando no privado ou no grupo. E desde já eu agradeço a participação de vocês.